Nós vamos passar para vocês uma palestra a respeito de terapia da polaridade, que é uma técnica um pouco conhecida, mas muitas vezes vista de várias formas, né? Fazer que alguém aqui, porque quando eu estou com uma mão aqui, outra mão aqui, eu não consigo fazer com outra mão lá. Então, eu vou ter que... Então, nós vamos dar contato de terapias naturais, é uma clínica escola aqui de São José dos Campos, e nós vamos falar da técnica da terapia da polaridade que foi desenvolvida pelo Dr. Randolph Stone. Pode passar agora. O Dr. Randolph Stone, ele viveu em 1890, 1981, ele era um médico, osteopata, quiroprata, naturopata, né? E ele buscava, apesar de ser um médico ligado à medicina ocidental, ele sempre se preocupou muito com a qualidade do tratamento que ele fazia com os seus pacientes. E muitas vezes ele percebia que através da osteopatia, através da quiropraxia, né, ele atingia objetivos muito positivos no tratamento, mas que esse tratamento, esse resultado, muitas vezes era muito efêmero. Após algum tempo, aquela situação, né, tomava outras proporções, ou então a pessoa desenvolvia outro processo patológico. E ele então resolveu, apesar de ele ser uma pessoa de uma formação muito assim, restrita, ele era uma pessoa religiosa, né, ele aprendeu inglês através da Bíblia. Então ele é uma pessoa, através desse trabalho dele, ele procurou abrir um pouco a mente e procurar a medicina indiana. Ele foi para a Índia, onde ele começou a aprender a medicina ayurveda, para que ele pudesse introduzir conceitos da medicina indiana no tratamento dele. A ideia dele, bom a gente deixar claro, que não era criar um método, não era criar uma técnica terapêutica. Ele queria se melhorar como terapeuta. Ele queria fazer um trabalho mais profundo, né, dentro daquilo que ele já fazia, dentro do que ele já executava. E aí, então, através da medicina indiana, ele conseguiu atingir bastante do objetivo dele, estudou bastante a medicina indiana, mas ocorreu um fato que um amigo dele sofreu um acidente também, e aí nesse acidente ele foi tratado pela medicina chinesa. E ele resolveu então também estudar a medicina chinesa a partir disso. E através do estudo dele, a medicina indiana e a medicina chinesa, ele voltando para os Estados Unidos, onde ele depois foi residir, ele então começou a fazer uma síntese desses três processos. A medicina ocidental, na qual ele tinha uma formação completa, a medicina indiana e a medicina chinesa. Ele criou estudos, né, formas de toque, formas de desenvolver o trabalho, muito interessantes, né, que hoje a gente, estudando a fundo, a gente vê que tem muita coisa a ver também com as terapias corporais chinesas, né, e com as terapias ocidentais, a cinesiologia. Então existem vários processos, né, dos pontos neurovasculares, pontos neurolinfáticos, e ele foi utilizando esses vários conhecimentos para expressar, né, uma técnica diferenciada. Bom, pode colocar outra aí. Então, a ideia dele, partindo desse princípio, desculpa que nós estou tentando segurar aqui um pouquinho, mas está meio difícil agora, foi? Tentando fazer esse trabalho, né, com a terapia da polaridade, ele começou a chamar a atenção dos médicos que trabalhavam com ele. Ele trabalhava numa clínica, e aí começou os outros profissionais de saúde que estavam ali junto com ele, eles começaram então a se sentir, para nós, interessante esse trabalho, né, como mudou a forma de atuar do Stone, mudou bastante o seu jeito de trabalhar. E começaram a pedir para que ele então fizesse começaram a explicar, mas ensinar para ele o que ele tinha descoberto, o que ele tinha desenvolvido no trabalho dele. Ele de início achou que não era muito interessante fazer isso, mas aos poucos ele foi abrindo mão e foi ensinando aqui para os colegas, né, mais uma coisa assim, muito assim, restrita, o conhecimento dele. E que isso depois foi ampliando, foi desenvolvendo, até que
ele então chamou essa técnica dele de princípio ou processo da polaridade, onde ele integrava tanto os toques corporais, quanto a parte alimentar, quanto a postura de yoga, alongamento, tudo. Então ele foi fazendo e foi integrando várias técnicas ao mesmo tempo. É uma técnica fantástica, é uma técnica fabulosa, tá, que tem como objetivo principal, né, equilibrar os hemisférios cerebrais e corporais, fazendo com que a pessoa ela entre assim, ela vai buscar aquilo que a neurolinguística chama de estado de excelência, aquele estado melhor dentro dela. Todos nós temos dentro de nós um estado de excelência. O nosso organismo muitas vezes não responde a esse estado porque nós não conseguimos desenvolver recursos suficientes para isso. Então, por exemplo, nós não temos conseguido criar esse recurso, automaticamente a mente vai procurar aquilo que seja o menos ruim. Se você começar a integrar essas dois hemisférios cerebrais, né? No caso do hemisfério cerebral, né, no cérebro, a gente sabe que é investido em relação ao corpo, né? Então o hemisfério direito do cérebro ele trabalha mais com a parte mais criativa, a parte mais sensitiva, enquanto que o hemisfério esquerdo ele trabalha mais a parte crítica e analítica. E quando volta, quando ele entra no corpo, ele inverte, né? O lado direito do corpo ele é controlado pelo lado esquerdo do cérebro, ou vice-versa. Bom, então essa era a função principal dessa técnica. É uma técnica que quando eu aprendi essa técnica, eu não aprendi essa técnica com o intuito de aprender essa técnica. Eu aprendi essa técnica porque eu estava fazendo um curso de Reiki com o Otávio Leal, e aí estava fazendo um curso de Reiki com o Otávio lá da universidade, e aí no meio do curso, como é muito típico do Otávio, ele mistura 300 coisas numa coisa só, né? Ele pegou e chamou uma aluna dele e falou: ó, mostra aquilo que eu ensinei com você. Aí ela mostrou uma técnica de terapia da polaridade, que até está no livro do Richard Gordon, né, falando sobre a cura através do toque, o nome do livro, e eu achei muito interessante aquele trabalho. Né? Falei, nossa, que bacana e tal. Na verdade, naquela época, eu me interessei mais por esse trabalho do que pelo próprio Reiki. Depois é que eu fui me tornar mestre Reiki. Né? Mas na época, esse trabalho me chamou mais atenção. Mas não existia, né, conversei com o Otávio depois, não existia assim documentos, além do livro do Richard Gordon na época, falando sobre a terapia da polaridade. E mesmo no livro do Richard Gordon, isso era falado de uma maneira muito superficial, de uma maneira muito... ele não aprofundava o estudo da terapia da polaridade no livro dele. Quando eu fui morar na Argentina, eu tive a oportunidade de encontrar lá na Argentina, nas livrarias da Argentina, vários livros, né? Da Espanha, de outros países, falando sobre a terapia da polaridade. Eu comecei a estudar esses livros, porque como eu tinha tido esse contato, eu me interessei bastante, eu resolvi. E quando eu estava para voltar da Argentina, eu fiquei sabendo que havia um curso, né, de 2 finais de semana com um discípulo direto do Randolph Stone. E aí eu resolvi ficar mais uns dias na Argentina para poder, né, ficar 2 anos lá, ficar um pouquinho para poder aprender um pouco mais já com uma pessoa que tinha recebido o conhecimento diretamente da fonte, né? Aí eu vou entender uma parte que tem no livro do Richard Gordon, que é muito interessante, que ele começa o estudo da técnica dele dizendo o seguinte: você toque suavemente ao lado da cabeça do seu paciente, com sua mão quase não tocando, e movimente a cabeça sem movimentar, virando, jogando de um lado para o outro. Peraí, vamos tentar de novo. Toca quase sem tocar, movimenta sem movimentar, né? Levando a cabeça do paciente de um lado para o outro. É impossível entender isso. Né? Através do livro era essa a única explicação. Quem tiver o livro do Richard Gordon, o livro de caminha branca, vai ver que a explicação dele é essa. E ele morre aí na explicação. Entendeu, tudo bem. O livro está ali. Bom, aí quando eu comecei a ter contato com esse professor, aí eu entendi que, na verdade, você mexe a mente da pessoa através da sua mente. Você oscila a mente da pessoa
com a sua situação mental. Aí eu fui entender como é que a coisa funcionava e eu descobri que a coisa era muito mais interessante do que eu imaginava. Né? Tanto que nós temos, a Rita vai apresentar para vocês depois, uma meditação, que é uma meditação da terapia da polaridade, que é lógico, a gente vai simplificar ao máximo aqui, não daria tempo para fazer assistir, que mostra como isso funciona. É interessante que você, quando toca, pode passar de novo? Pode passar. Eu estou pulando um monte de partes, mas eu estou falando as partes mais importantes. Vamos falar das partes que estão aqui, daqui eu vou falar da cabeça daqui a pouco. O que é isso? Como é que funciona? Ela combina toques leves com balanços suaves e, ocasionalmente, toques profundos para soltar a tensão e mudar padrões do corpo físico e psiquismo, aumentando a força vital. Bom, essa é uma das características dela. Então, o que é a terapia? É através de movimentos sutis, tão sutis como do Sanders, né, da caratonia, tá? Para que ele misture os toques sutis com toques mais profundos, com toques bem marcados, toques cirúrgicos em determinadas áreas que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. A terapia da polaridade baseada na premissa de que somos campos de energia vital, pulsando em frequência específica com 5 elementos: éter, ar, fogo, água e terra. Então ele foi determinando, através dos estudos dele, tanto a medicina indiana quanto a medicina chinesa, polaridades com relação ao dedo, né? Então o dedo mínimo ele fala que é o dedo de terra, o dedo anular é o dedo de água, o dedo médio é o dedo de fogo, o dedo indicador é o dedo de ar e o dedo polegar, que integra tudo, seria o éter. Né? Então cada um deles com uma função muito específica, uma função muito clara, que faz uma integração, né? A terra com a parte física, enfim, cada um deles. Pode falar de novo? As duas palestras anteriores falaram bastante energia, né? Então eu posso pular rapidinho aqui. Benefícios da terapia polaridade, ela alivia a dor, reduz o estresse, recupera traumas, relaxa profundamente, prepara para o pré e pós-parto e operatório também, aumenta o bem-estar e a capacidade imunológica. Os benefícios, na verdade, da terapia polaridade, eles são inúmeros. Tá? A paz, a serenidade, o encontro da pessoa consigo mesmo, com o seu lado racional, com o seu lado mental, a capacidade da pessoa de conseguir discernir melhor, né, o seu momento de vida, suas transformações. A medicina chinesa é especializada nisso, né? Tanto que o livro que deu a base da medicina chinesa chama-se I Ching, que é I, né, mutação, transformação, Ching quer dizer um clássico, né? Um clássico das mutações e das transformações, que é onde normalmente nós sofremos os nossos maiores abalos, as nossas maiores dificuldades. Então, toda vez que a gente fala em mudanças, seja pequenas ou grandes mudanças, há uma dificuldade muito grande de a gente se readaptar, de se reorganizar com relação a isso. Ele equilibra o sistema nervoso, respiratório, circulatório, digestório, digestivo, endócrino, enfim. Ele trabalha em todos os níveis corporais, fazendo um equilíbrio em várias etapas, em várias áreas, tá? Dependendo dos toques. Né? O Dr. Randolph Stone dizia que o toque suave é forte e o toque forte é suave. Quando você faz um toque suave em alguém, você desperta reações extremamente poderosas dentro daquela pessoa. E quando você faz um toque forte na pessoa, você desperta toque mais a nível muscular, a nível, algumas vezes sistêmico, mas não tão profundo. Porque quando você faz um toque mais suave, você mexe muito no sistema nervoso. Né? Então você atua da pessoa de uma maneira muito mais profunda. Então, toque suave é profundo, toque profundo é suave, né? Em termos de resultado. Aqui é aquele primeiro toque que eu falei com vocês, né? Toca sem tocar, mexe sem mexer, joga a cabeça da pessoa de um lado para o outro sem jogar. Aí nós estamos aqui demonstrando esse toque, não, é o anterior mesmo. Volta assim. Né? É um toque bem suave, você toca. Aquela mesma explicação que o nosso amigo Dr. Pedro Sanders deu, né, da academia, que dava como exemplo o seguinte, né, joga uma bolinha de ping-pong, de bolinha de sabão no ar. Tenta segurar sem deixar derrubar e sem deixar estourar. Esse é o toque ideal.
Você tem que tocar tão suave que não estoura a bolinha, mas ao mesmo tempo não deixa que ela escorra pelos seus dedos. Tá? É um toque bem interessante. E aí, através de um trabalho, né, de legislação, de oscilação mental do terapeuta, ele projeta isso no paciente e faz com que haja uma mudança de hemisfério dentro daquele joguinho dessa bolinha. Eu brinco, daqui a pouco a Rita vai mostrar para vocês como é que isso funciona, né, fazer uma experiência rápida com vocês. E é muito interessante. E alguns pacientes, após você terminar de fazer esse movimento, ou fazer a terapia completa, fala, nossa, né? Você ficou jogando minha cabeça de um lado para o outro. Aí quem estava assistindo fala, mas ele não mexeu a mão. Né? Ou eu senti minha cabeça pulsando, mas não houve nenhum movimento. Por quê? Vai depender muito da oscilação natural. Então isso é uma coisa interessante, tanto esse primeiro movimento. E tanto serve como tratamento, para o equilíbrio, né? Que a pessoa que é mais racional, ela trabalha um pouquinho mais com o lado emocional, o lado criativo, aquela pessoa que é muito emocional, muito criativa, né? Que normalmente somos nós, terapeutas do meio esotérico, né? Que quando a pessoa chama, você fala assim, ó, eu dou um elefante voando, você fala que cor. Né? Você não pergunta como que ele voa, você pergunta a cor do elefante. Né? Então a gente é tão criativo, né? Tão imaginativo que a gente vê por aí. Então esse é o primeiro toque. Depois vem para o segundo. Cada toque, gente, tem uma importância fundamental. Vocês vão ver, até foi falado muito isso agora, né? A respeito de coisas que estão na internet. Toma cuidado, porque muitas vezes vocês vão ver toques diferentes daqueles que foram desenvolvidos. Esses toques não é o movimento em si, mas a maneira como você posiciona os dedos. Pode ver que o toque ele tem que ser bem na junção do pescoço. Há uma sobreposição de mãos importante do bulbo cerebral, da medula oblonga, para que haja um estiramento. Isso vai integrando as energias, né, que ficam estagnadas nessa área para o restante do corpo. Esse já é um movimento, né, também interessante, parece que é só aproximamento, mas os dois dedos embaixo, eles estão tocando a parte occipital, enquanto que a mão de cima, ela tem que ser enquanto que a mão de baixo faz uma pressão forte, a mão de cima ela faz uma pressão muito suave, muito leve, para poder integrar, né, a parte posterior com a parte anterior também. Esse é um movimento muito importante da terapia da qualidade. O Dr. Rodolfo Stones, ele dizia que esse movimento, ele é um tratamento em si, não há nem necessidade de fazer mais nada, porque cada movimento da terapia da qualidade, ele tem começo, meio e fim. Você pode integrar ele com uma relaxante, você pode integrar ele com um shiatsu, você pode integrar ele com a acupuntura, você pode fazer qualquer, não precisa fazer todos os movimentos. É lógico que todos vão dar um resultado muito mais efetivo. Aqui é um movimento que também nós usamos no reiki, só que nesse caso, a mão direita do paciente, do terapeuta, desculpa, ela começa a fazer um movimento de oscilação mental e lentamente isso vai se transformando em físico. A terapia da qualidade tem muito movimento sem movimento, toque sem toque, é uma coisa bem interessante. Começa só oscilando mentalmente para depois começar a fazer o movimento das mãos. Aqui ele faz, o Dr. Rodolfo Stones, ele chamava de varredura de energias estáticas que ficam acumuladas do joelho até os dedos. Então, de início, né, como ele falava que o toque forte é fraco, né, ele faz um movimento bem forte, sentindo bem o toque dele, como se estivesse fazendo um deslizamento mesmo, e aos poucos ele vai ficando mais etéreo, até que ele fica totalmente etéreo sem tocar o paciente. Ele começa forte e termina suave dentro da visão. Dentro da parte de estrutura energética, ele começa fraco e termina forte. Aqui também uma área muito interessante da terapia da qualidade, que é o de empurrar, né, o pé em direção à cabeça, e depois tem o outro que é de flexionar para baixo, e trabalhar a região com o L formado na linha do anel. São 3 ou 4 pontos, dependendo do tamanho do pé do paciente, que na parte interna trabalha a parte da sexualidade, a maneira como a pessoa trabalha a sexualidade dela, para colocar no outro. E na parte externa, trabalha a maneira como ela trabalha a sexualidade e a agressividade externamente. Quando ela empurra o pé em direção à cabeça da pessoa,
Nós estamos trabalhando o grau de flexibilidade que a pessoa tem consigo próprio. E quando nós fazemos esse movimento inverso, né, que até tira a perna do paciente da maca e depois que põe fazendo a pressão, você trabalha a flexibilidade externa, a capacidade desse paciente de como ele se flexibiliza perante as pessoas, perante o mundo. E aí, através dessa flexão, você está fazendo um tratamento e uma diagnose também do seu paciente simultâneo. Próximo. Esse movimento, eu lembro que eu estava fazendo um trabalho na Argentina e eu comecei a fazer esse movimento num médico muito famoso da Argentina e aí daqui a pouco eu peguei os oculares em cima da maca. Aí eu fiquei, o que aconteceu, né? Aí eu olhei para cima e vi que ele estava chorando compulsivamente. Porque depois que você trabalhou toda a sexualidade interna e externa, e a flexibilidade interna e a flexibilidade externa dessa pessoa, você integra tudo isso no E41, que é o ponto da digestão da vida. Ou leva tudo isso para um ponto só. E aí então essa pessoa leva um choque muito grande, né? Até onde eu estou sendo flexível, eu estou sendo flexível, até onde eu estou usando minha agressividade, minha sexualidade. Sexualidade dentro do conceito chinês, que não é o sexo em si, é a capacidade de sensibilização, é a capacidade de se sentir sensibilizado perante as situações. Também começa no movimento, sem movimento, para depois fazer o movimento. Aqui há uma integração, né, dedo a dedo, você vai começando a dizer cada um dos dedos, integrando cada um deles, né, porque os dedos dos pés e os dedos das mãos têm as mesmas polaridades. Então, o hálux está ligado ao polegar, né, com a questão óbvia, que daí é éter, e aí você vai pegando o segundo dedo, estaria ligado ao ar, o terceiro dedo ao fogo, o quarto dedo seria então a água e o quinto dedo a terra. Aí você integra essa energia que está estagnada no pé, que são energias mais profundas. Depois, essa aqui é uma espécie de ele chama um chicote, né? Você segura o dedo do paciente e dá um movimento um pouco mais brusco para levar a energia que está estagnada para os dedos para a região do ligamento pulpar, que liga, né, o quadril com as coxas. Há uma sensibilização depois de toda a planta do pé, para que depois, na próxima, ela possa ser estimulada nas suas 3 linhas, trabalhando a parte motora, a parte da primeira linha, a segunda linha a parte cardiorrespiratória e a terceira linha a parte digestória. Tá? Então você vai trabalhando cada uma delas. Depois ele encerra os movimentos dos pés, encerra não, quer dizer, é o penúltimo movimento, aonde você trabalha com o osso cuboide e faz um trabalho de torção nessa região, bem suave, né, mas bem ritmado, que ajuda na absorção de cálcio e na capacidade de organização medular. Termina o trabalho colocando o ponto no R1 e fazendo um estiramento da coxa, levando energia dos pés, né, da região inferior para o ligamento de pulpar. Depois disso aí entra então um movimento também muito poderoso, que é você colocar a sua mão na parte de cima do ligamento, apontando para o pé oposto e fazendo um movimento de balanço, inicialmente mental e depois físico, né? Reorganizando, porque tem muitas pessoas que quando deitam na maca, elas ficam com o pezinho deixando de Charlie Chaplin, né? Um pezinho de cada lado, né? Então são aquelas pessoas que estão prontas para doar, estão prontas para, né? Ela anda assim, né? Toda aquela coisinha e tal. E tem aquele que tem um pezinho deixando o pé Marilyn Monroe, que é o pé mais voltado para dentro. A Marilyn Monroe e o pé mais puxado para dentro. Porque quando você coloca o pé para fora, qual é não tem mão hoje, está faltando mão. Quando você vai o pezinho para fora, você abre o solado da sua sexualidade. Né? Olha, imagina, está aqui, abriu e anda. Quando você faz aqui, você fecha. Quem leu a história, quem conhece a história de Marilyn Monroe, sabe que ela não era aquela potência sexual toda que as pessoas diziam. Ela era potência para os outros, mas ela mesma era muito infeliz com a sexualidade dela. Então, por isso, quando senta aqui, ela anda meio travando.
E esse movimento ajuda, então, nessa liberação dessas energias do ciclo estagnadas. Próximo. Aí agora é a Rita. Vai, Rita, fala um pouquinho. Bem, como o Paulo já disse, cada dedo na terapia da polaridade, ele tem a sua função. Tá? O dedo mínimo está ligado à terra. Tá? O dedo anelar está ligado a emoções, à água, ao sentimento. O terra traz mais para a parte da materialização. O dedo de fogo, que é o dedo médio, está ligado à espiritualidade, à sabedoria. O dedo anelar está ligado à crítica, está ligado àquela parte mais do estudo, mas não do estudo com a sabedoria, mais do conhecimento, do adquirir conhecimento. Muitas vezes tem gente que tem muito conhecimento, mas ele não consegue utilizar aquele conhecimento com sabedoria. E o dedo, o polegar, é éter. Ele está ligado, ele integra todos os outros dedos. É a unidade do ser, criando essa unidade do ser. Tá? Então, em cada movimento, quando nós trabalhamos aqui com o pulso, nós levantamos o pulso, nós vamos trabalhar com a parte do compromisso da pessoa. O pulso está ligado ao dar e receber, e o ombro, apego e desapego. Tá? Então, nós vamos flexibilizar essa pessoa. Pode passar. Nós vamos fazer um movimento de rotação, é uma rotação muito sutil. Quando nós fazemos esse movimento em 3 planos, tá? Primeiro com o braço embaixo, depois elevando e depois com o braço um pouco mais alto para movimentar as 3 articulações, integrando essas 3 articulações. Pode ver. Depois que nós vamos pegar nos dedos, trabalhando nos dedos, quando nós vamos pegar, a gente utiliza dedos certos para cada movimento, porque tem sempre a intenção da gente unir o movimento, tá, dos dedos com as emoções de cada movimento. Tá? Nós vamos puxar, por exemplo, pegando o dedo de terra, nós vamos pegar o dedo puxando, tá, e unindo tanto o pulso com o cotovelo e lá em cima com o ombro aqui, ó. Tá? Então vamos pegar os 3 movimentos, unindo essas 3 articulações nossas, unindo o elemento terra com a responsabilidade, com o dar e receber, com o apego e desapego, acionando essas energias todas no corpo da pessoa. Pode fazer. Depois nós vamos pegar um pontinho, que é o IG4, tá? Nós vamos fazer uma pinça no Monte Vênus aqui, IG4, e a outra no pontinho de dentro no coração, pegando o coração. Tá? Unindo essas 2 energias, nós vamos fazer um movimento de rotação, integrando essas 2 energias. Tá? Pode ir. Aí depois nós vamos fazer como se fosse uma locomotiva aqui. Colocar o braço da pessoa em cima do braço da gente, trabalhar como se a gente estivesse fazendo uma dança. Uma locomotiva mesmo. Tá? E a outra mão, ela vai estar abaixo aqui da costela. Nós vamos integrar essa energia, tá? Do movimento do braço com a energia do lado direito, né? O fígado, e do lado esquerdo o baço, com a energia da raiva, do outro lado da preocupação, integrando esses movimentos. Depois nós vamos segurar na mão, na palma da mão e no pé oposto, trabalhando integrando a energia dos hemisférios cerebrais. E a polaridade, ela trabalha com essa integração dos nossos hemisférios. É uma técnica que nós vamos trabalhar
vai ser trabalhada em decúbito dorsal. Nós vamos trabalhar na parte sensorial. Através da parte sensorial, nós vamos mexer com a parte motora do ser. Porque ele vai tomar mais consciência do momento dele, do que está acontecendo. Porque todos nós temos momentos de... Não tem como você estar 100% equilibrado. Não existe isso. Mas às vezes você não tem consciência daquele momento. A gente vai trazer essa consciência, e isso não é o terapeuta que vai fazer, é a própria pessoa. Nós vamos acionar o mecanismo do nosso paciente para que ele mesmo tome conhecimento desse momento dele. Tá? E ele tomando conhecimento, já é 80% da cura. Tá? Depois nós vamos segurar na clavícula. Nós vamos fazer um movimento na clavícula e com a mão no plexo. Tá? Esse movimento, ele vai liberar toda a energia masculina estagnada aqui. Quando eu falo de energia masculina, todos nós temos energia masculina e feminina. Tá? Existem algumas pessoas que algumas energias, ela tem mais facilidade com a energia feminina, outras com a masculina, e assim vice-versa, tá? E quando você vai acumulando muita energia nessa região aqui, você vai criando uma tensão em todo o corpo. Depois, com a mão aqui no ombro e a outra mão no ilíaco, tá? Nós vamos fazer um balancinho aqui, mas é muito sutil. Essa técnica não tem nenhum movimento assim que seja um movimento muito rápido, é um movimento muito sutil de balancinho, que o próprio corpo, você abaixando um pouquinho o quadril da pessoa, ela vai e deixa ela levantar sozinha. No decorrer, existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de oscilação nessa região do quadril, tá? Liberando a energia feminina do quadril. Tá? Então, isso vai acontecendo naturalmente. A gente não deixa o paciente ter o tempo dele, porque cada um de nós temos o nosso próprio tempo. Existem pessoas que é bem rápida, ela responde rápido determinados tratamentos. Por isso que o terapeuta ele tem que conhecer várias técnicas para você se adequar ao paciente, porque cada um responde de formas diferentes, né? Então, deixar que a pessoa faça esse movimento, deixe que ela volte sozinha. Movimento bem suave. Depois nós voltamos para a cabeça. Nós começamos na cabeça e voltamos para a cabeça novamente. Tá? Quer falar? Nesse movimento da cabeça tem uma visão bem interessante, né, que é colocar o dedo de ar ali na região entre os olhos e a formação do nariz, né, que seria o ponto limitante ou que a gente, né, dentro da medicina chinesa, e com o dedo de fogo, só o dedo de fogo vai tocar a base occipital. Então ele vai estar trabalhando como se fosse queimando, né, todas aquelas tensões do dia a dia, aquelas tensões que se acumulam no nosso, naquele... tensões do dia a dia, e limpando a energia dos olhos, né, a energia do fígado, da energia do ar, que é um tempo de ar, representa o vento, né, representa a capacidade de você ter uma visão mais clara, que a palavra iluminado da medicina chinesa é uma pessoa que tem luz, uma pessoa que tem esclarecimento, uma pessoa esclarecida, uma pessoa com clareza. Então você vai aumentando a capacidade de clareza da pessoa. Isso é feito dos dois lados, né? Depois nós colocamos o dedo mínimo, que é o dedo de terra, na região do trago, né, da orelha, que é aquela pequena orelha. O trago é aquela parte da orelha que está o meado auditivo. E o dedo polegar, que é o dedo de reta, ele vai ficar mais ou menos na altura do bairro, né, pegando e integrando a terra com... A terra seria aonde eu estou. O bairro é de onde eu vim, que junta quem eu sou, né, que é essa integração total do ser. Esse também é um movimento bem interessante, é um movimento que se chama movimento alquímico,
né? Porque você coloca dentro de fogo e água, um de cada lado, segura a base occipital e faz a integração do fogo com a água. E só se consegue isso através da alquimia, então alquimia corporal. Próximo. Esse movimento é o penúltimo movimento, é um movimento de ligação, né, do chakra frontal com o chakra umbilical. No caso da medicina chinesa, seria um yin ligado com a energia do umbigo para poder, com o Tanchen, para poder fazer a integração da pessoa, porque como mexeu com muita energia, você precisa integrar essa pessoa para que ela possa retornar da terapia, né? Sair da terapia integrada e não só com tudo mexido, tudo rebolido. E para finalizar, você coloca a mão na testa e a mão na altura do coração, no VC17 ou chakra cardíaco, dependendo da linha que você trabalha, né? Onde você acalma a pessoa para que ela esteja realmente integrada com tudo aquilo que foi trabalhado. A energia, nós podemos comandar ela. Tá? Nós estamos no comando dela. E na terapia da polaridade é importante que nós precisamos conhecer a nossa polaridade para poder trabalhar isso na outra pessoa. Porque ela serve como diagnóstico também. Porque nós conseguimos perceber na outra pessoa qual lado está mais em desequilíbrio. Porque a própria pessoa, ela não dá vazão para o movimento dessa energia. Por isso que nós temos que trabalhar, não dá para fazer terapia da polaridade sem meditação. E é bem interessante que isso nós somos... quem faz a terapia da polaridade, ouve isso dos seus clientes. São pessoas que não têm conhecimento, que não sabem do que está acontecendo, e ela consegue sentir e dar relatos para a gente de tudo que está acontecendo e que às vezes fala, nossa, não tem como. E é isso que traz para a gente, sabe, o acreditar naquilo que você faz. Porque cada um não existe, eu não acredito em técnicas, e cada um tem técnicas, todas as técnicas são eficientes, tá? Agora, depende muito de como se faz, tá? Gente, eu agradeço muito e... já acabou o tempo? Acabou o tempo. Agora, tem um tempinho para perguntas? Quem quiser perguntar alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Aquilo que a Rita falou, o doutor Resolutônio tem um doutor Resolutônio não deixou nenhum livro escrito. O livro que tem dele escrito está em espanhol e ele dizia num dos escritos dele, deixou escrito assim, que ele conhece muitos meditantes que não são terapeutas, mas ele não concebe a ideia de nenhum terapeuta que não seja meditante. Tá? Então, olha só a profundidade dessa frase do Resolutônio. Para ele, meditar é uma coisa que deveria ser comum a todas as pessoas, mas para o terapeuta é obrigação.